Bom dia, amados. Esse é mais um Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos continuar a ler juntos o Salmo de número 9, na parte B, que vai do versículo 11 até o versículo 20. Como o Salmo número 9 ele é muito grande, ele tem 20 versículos, nós separamos em duas partes, A e B. O A nós já fizemos o vídeo, foi no dia anterior, e hoje iremos fazer a parte B, que vai do Salmo 9, de 11 a 20. A Bíblia diz: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se dele, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas das filhas de Sião, e me alegre na tua salvação. Os gentios enterram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Como é lindo esse salmo, aqui o salmista começa no versículo 11, anunciando os grandes feitos do Senhor. Isso nos faz refletir, para ver se nós, eu e você, nós que somos filhos de Deus, temos feito isso, temos anunciado para as pessoas os grandes feitos do Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, na escola, em todos os lugares que nós vamos. Será que temos pregado o Evangelho, contado os feitos do Senhor, anunciado as maravilhas que Deus tem feito, tanto na natureza criada, como na nossa própria vida, a transformação que Deus fez, a transformação que Deus faz, como Paulo diz, no livro de Romanos, capítulo 1, 16, eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus, primeiramente para o judeu e logo depois para os gentios. Nós não podemos nos envergonhar desse Deus, nós não podemos nos envergonhar da palavra do Senhor, nós temos que anunciar essa palavra e anunciar os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Versículo 12 ele fala que Deus não se esquece do clamor dos aflitos. E talvez você esteja passando por um momento difícil hoje, nesse dia, um momento onde você está aflito com alguma coisa, ansioso por algo, temeroso de algo, ou passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, por algum deserto. A Bíblia diz que Deus não se esquece do clamor dos aflitos. Ou seja, você precisa clamar a Ele, você precisa orar para Ele, você precisa buscar o Senhor como nunca antes na história da tua vida. Sempre que nós passamos por aflição, lembre-se do Senhor, invoque o Senhor, clame a Ele. E a Bíblia diz que Ele não vai esquecer de você. Versículo 13, ele fala no finalzinho do versículo: tu, Senhor, me levanta das portas da morte. Olha que tremendo, aqui está falando de livramento de morte. Está falando que as portas da morte estão abertas para nos tragar, para nos engolir, mas Deus nos levanta dessas portas da morte e nos livra de todo mal. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Quantas vezes Deus já te livrou da morte? Quantas vezes o inferno quis te tragar? E Deus, com a sua mão bendita, poderosa, sustentadora, te livrou da morte, te livrou de algo pior. Todo crente passa por situações assim, situações onde ele sente a mão de Deus conduzindo, guardando, protegendo ele diante das portas da morte. E esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Versículo 14 me chama a atenção, finalzinho do versículo diz assim: que eu me alegre na tua salvação. Será que você é feliz por ser salvo, por ser filho de Deus? Será que você é contente, privilegiado, honrado, abençoado
por ser cristão, por ter recebido essa bendita graça, a graça da salvação de Deus, a palavra de Deus que te conquistou, te regenerou, te transformou, te deu o privilégio através de Jesus, alcançado mediante a fé. Você tem a salvação, a vida eterna, a vida abundante que Deus prometeu para você. Alegre-se no Senhor. Que a salvação seja a sua alegria e que o evangelizar seja a expressão do seu amor ao amor de Deus pela sua vida. Versículo 17 me chama muita atenção. A Bíblia diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. E aí meu coração fica temeroso, principalmente com relação à nossa nação, porque infelizmente hoje tem se propagado a iniquidade, a maldade, as leis anti-Deus, né? Tem se propagado através das mídias, dos meios de comunicação, da magistratura, da legislação. Infelizmente as pessoas têm se esquecido de Deus. E a Bíblia está dizendo que vai haver juízo para essas nações. As nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno. Então, nós precisamos ter bem claro, nós estamos lidando com um Deus que é justo, um Deus que é reto, um Deus que é santo. Se andarmos com uma vida errada, promovendo a iniquidade, se esquecendo de Deus, o juízo, a condenação e a ira de Deus virá sobre a vida daqueles que vivem uma vida de impiedade, de pecado, de iniquidade, de quebrar as leis de Deus, viver uma vida sem regras, sem lei, sem princípios, sem valores do reino de Deus. Tome cuidado. Todos nós vamos ter que prestar conta da nossa vida, dos nossos atos, das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos diante do Senhor. Isso deve causar no nosso coração muito temor. Temor de reverente, temor obediente diante da presença do Senhor. E no final ele termina: põe-os em medo, aqueles ímpios, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Está mostrando a fragilidade humana em meio à grandeza de nosso Deus. Não importa o tamanho da nação, ser uma nação poderosa, como a Rússia, os Estados Unidos, a China, que às vezes se ensoberbece, fica orgulhosa, achando que é toda poderosa, que pode mandar e manipular em todos e em todas as coisas. Não. É Deus quem sustenta todas as coisas. As nações são feitas por meros homens, homens falhos, homens frágeis, sobre bases que não são sólidas, porque são bases humanas. Mas feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o versículo 18 ele fala: porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Deus é um Deus que se lembra dos pobres, dos oprimidos, dos esquecidos, dos necessitados. Deus se lembra dessas pessoas. E a força humana não prevalecerá, porque a força divina, a força de Deus, é que sustenta todas as coisas, com o seu poder, com a sua graça. E tudo aquilo que é do homem é frágil, é fraco e ruirá. E o governo de Cristo, o governo de Deus, permanecerá para sempre. Essa é a minha oração, que você possa entender tudo isso e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Clame a Ele em meio à sua aflição, à sua dor, e você verá o livramento de Deus sobre a tua vida.